Olá, bem-vindo à primeira estratégia do curso Opções Binárias Fácil. Muitos ficam ansiosos em chegar nessa parte e alguns até pulam as partes anteriores para chegar até aqui. Se você é uma dessas pessoas que fica ansiosa para saber qual é a estratégia ou pulou etapas para chegar neste vídeo, eu realmente lhe recomendo que você volte e faça tudo de novo, faça todos os exercícios e assista todas as aulas de novo. Sabe por quê? Porque aqui não tem milagre. Aqui existe o trader que acerta mais do que erra. Então todas as estratégias que você vai ver aqui neste curso são estratégias conservadoríssimas. Estratégias tranquilas de operar, fáceis de fazer, mas vai precisar que você tenha consciência e pé no chão, tá? Você vai ter que seguir tudo, gerenciamento do risco, o plano da estratégia. Vai ter que fazer todo o passo a passo para abrir uma operação. Não é só chegar aqui e operar. Tudo bem? Não existe milagre, não existe ilusão aqui. Então aqui, pé no chão e trabalho. O negócio aqui é mais embaixo. Tudo bem? Mas para te tranquilizar, todas as estratégias que eu vou passar aqui são embasadas. São as melhores estratégias para opções binárias e também as estratégias mais tranquilas. Ou seja, elas não são aquelas estratégias que vai te trazer uma ansiedade muito grande ou um nível de erro muito grande, tá? Elas são estratégias que você precisa obedecê-las, só segui-las, com todas as dicas que já foram passadas nesse curso, que eu te garanto, você vai ganhar muito dinheiro. Agora, nessa estratégia, para vocês terem uma ideia da descrição da estratégia, você vai conhecer uma estratégia muito simples. Ela trabalha nos horários que tem menos movimento, ou seja, menos volatilidade no mercado, onde as coisas ficam mais previsíveis. Não tem aquela questão, poxa, entrei na operação e tomei um stop enorme, ou entrei na operação e o mercado veio contra mim assim, de forma absurda. Não, o mercado vai estar mais previsível nessa estratégia. Ela é ideal para quem quer correr menos risco, que não quer correr altos riscos no momento de volatilidade do mercado e deseja ter lucros sem muita preocupação. Eu realmente aconselho essa primeira estratégia. Não é à toa que ela é a primeira estratégia. Nesta aula dessa estratégia, nós vamos falar sobre o plano dela, o plano da estratégia, quais indicadores você vai instalar, como a gente vai abrir operações. Vou mostrar vídeos abrindo a operação nessa estratégia, vídeo instalando o indicador e falar sobre o ponto forte e o ponto fraco da estratégia. Simples assim. Vamos lá? O plano da estratégia é simples. Essa estratégia ela consiste em trabalhar no horário de menor volatilidade do mercado para moedas euro-USD, ou seja, euro-dólar. Tudo bem? Nós vamos trabalhar com a moeda euro-dólar, somente euro-dólar. Wildes, eu posso testar em outro par de moeda ou em outro ativo? Pode, não tem problema, mas eu testei, eu confio nessa estratégia no euro-dólar, até por causa do horário. Mas você está lá ocioso, né? Eu falei disso na aula passada. Você está ocioso, está esperando a oportunidade, vai olhar outras moedas? Eu não aconselho. Você quer seguir passos para o sucesso mesmo? Utilize euro-dólar, essa estratégia, tá bom? Tempo gráfico M1, ou seja, nós vamos ter que mudar o nosso tempo gráfico para M1, tá? M1, ou seja, cada candle vai valer 1 minuto. Horário de operação somente e apenas das 14 às 18 horas. 14 às 18 horas. Vou dar uma dica: das 17 horas, horário de Brasília, às 18, o mercado ainda cai mais ainda, ele fica mais lento. Se não houver notícias, ele fica mais lento ainda. Então, a ideia é de 14 às 16, mas a última hora ela é mais ruim para essa estratégia, porque tem muito pouca volatilidade na grande maioria dos dias. Legal? Então, próximo item, operar fora de notícias importantes. Você já teve uma aula sobre notícias nas aulas passadas, então notícias que tem 3 touros, fique fora das notícias de 3 touros. Normalmente no final do dia assim, tem muito discurso de presidente de Banco Central ou qualquer discurso de alguma pessoa que envolva a zona do euro e a zona do dólar. Quando eu falo de notícias, lembre-se, estou falando de países que usam dólar, que usam o euro e também a zona do euro e a zona do dólar. Teve notícias de 3 touros. Neste momento, neste horário, não é para operar. Fique fora do mercado 10 minutos antes da notícia acontecer e
30 minutos depois que a notícia já aconteceu, tá bom? Bom, essa estratégia ela funciona dentro da tendência lateral ou canal também. Porém, olha lá, os pontos de entrada são sempre no suporte ou na resistência, sempre no ponto onde que o preço tem mais dificuldade para ultrapassar, sempre no suporte ou na resistência, ok? Suporte ou na resistência. A inspiração para essa estratégia vai de 5 a 10 minutos, ou seja, você vai procurar uma entrada que tem uma expiração nos próximos 5 a 10 minutos, é o ideal, mas pode ser mais, pode ser 30, pode ser 20, pode ser 25 minutos, no máximo 30. Nas operações ao vivo, quando eu vou mostrar eu abrindo as operações, eu vou te mostrar por que pode ser mais longo em algumas corretoras, tá bom? O nosso indicador se chama Center of Gravity, ou seja, centro da gravidade. E a gente vai usar esse indicador mais linhas manuais, linhas que nós mesmos vamos traçar. Se você fez os exercícios, você já sabe como traçar linhas de suporte, resistência, canal, rompimento e etc. Ok? Ele está no pacote de indicadores lá em bônus. Eu já ensinei como instalar isso também nas aulas anteriores. Então basta você instalar o pacote de indicadores que eu enviei, que ele vai instalar no meio. Tudo bem? Então bacana. Vejam os pontos de entrada dessa estratégia. Você está vendo aí linhas amarelas e verdes, que é do nosso indicador, o Center of Gravity, ok? E aí eu desenhei para vocês como funcionam os pontos de entrada e saída. Primeira coisa, o normal do preço neste horário é ficar dentro das linhas verdes. Tá vendo? O Center of Gravity ele tem várias linhas, 4 linhas, na verdade 5. Uma azul que é uma média, mas o que importa para nós é as verdes e as amarelas. Então ele tem estas linhas e o preço ele costuma ficar naquela onda, ficar entre as linhas verdes, é o comum dele, ele fica ali, tá? Então toda vez que o preço ele tocar na linha verde superior, nós vamos vender pelos próximos 5 a 10 minutos. Toda vez que o preço tocar na linha verde, é tocar, não é finalizar não. Quando ele encostou na linha verde, nós vamos comprar a linha de baixo, nós vamos comprar por 5 a 10 minutos. Nós vamos abrir expiração de 5 a 10 minutos ou mais, ok? A entrada então deve ser feita ao tocar a linha. Encostou na linha, você faz a operação. Lembrando, é importante que essas linhas são médias, legal? E essas linhas, elas se movimentam. Então pode ser, você vai ver nas operações ao vivo, pode ser que quando você abrir uma operação ali e o mercado começar a cair, as linhas se afastem um pouco. Mas naquele momento que você abriu a operação, aconteceu a entrada. Ele é nada mais nada menos que médias e ele se movimenta. Então é natural você abrir uma operação e o mercado e o indicador ele se movimentar um pouco para cima ou para baixo. Veja um novo exemplo no próximo slide sobre um novo ponto de entrada. Só que agora você tem a linha amarela também participando. Ou seja, nós temos 2 pontos. Um é o ponto verde. Se o ponto verde deu errado, ou seja, o mercado continuou subindo, o último ponto seria o ponto amarelo. No meu exemplo, teve um ponto antes, veja aí no slide, um ponto anterior que teve uma vitória, depois teve um outro ponto de venda 1, né? O ponto de venda 1 teve uma entrada, clicou na linha, encostou na linha, você já abria a operação para 5 ou 10 minutos, venceria, se você for notar, você venceria para os próximos 5, 10, 15 minutos, mas o preço subiu um pouco, depois dessa primeira entrada, o preço continuou subindo. Então nesse ponto amarelo seria uma nova entrada, uma entrada 2, tá? O amarelo é o ponto mais forte de reversão do preço que a gente encontra neste horário, nesse período. Então feito a operação, você ganharia 2 operações ali. O mercado foi lá embaixo, chegou a encostar, chegou a ficar muito próximo da linha, seria um ponto de compra também, tá? Ah, mas ficou próximo, Wildes, não encostou. Não tem problema, é um ponto muito próximo, então vale a pena, não tem problema nenhum para os próximos 5, 10 minutos. Quando a gente fala de expiração de 5 a 10 minutos, nós estamos falando que quando o preço encostar nessas linhas verdes ou amarelas, nós vamos entrar na reversão. Encostou em cima, a gente vende, encostou embaixo, a gente compra. E a gente compra ou vende para os próximos 5 ou 10 candles, porque cada candle aqui representa 1 minuto. Agora eu vou mostrar para vocês pontos falsos dessa estratégia, tá bom? Veja que a gente tem aí um ponto de venda nesse slide lá em cima, tá?
um ponto de venda, e aí nós teríamos uma vitória nos próximos 5 ou 10 minutos. Legal? Uma vitória um pouco apertada, porque no terceiro minuto o candle teve lá em cima, né? Ele voltou a encostar na linha verde. Você poderia vender ali tranquilamente. Se ele encostar 2 ou 3 vezes, você pode vender, não tem problema, ou comprar ou vender. O ponto falso real deste slide está lá embaixo. Perceba que eu tracei uma linha vermelha, uma linha de rompimento. E depois que o preço venceu esta linha, lembre-se do rompimento. O rompimento ele quebra um padrão, né? Ele sai do padrão. Estava lateral nesse slide, você está vendo que o mercado estava lateral. E o rompimento ele aconteceu. Só que depois que ele rompeu essa linha, houve o rompimento, ele encostou na nossa linha verde. E este é um ponto falso. Você jamais deve abrir uma operação em rompimento. Então toda situação assim, ou seja, você vai traçar uma linha ali de suporte e resistência. E se o preço romper aquilo e depois tocar na linha verde, é bem provável que é um ponto falso. A probabilidade é que seja um ponto falso, porque o preço rompeu aquele limite. Então quando ele rompe, ele costuma continuar caindo. Então quando ele romper, nós não devemos operar. Veja a situação de novo. Houve um rompimento, depois do rompimento ele encostou na linha verde, ali nós não podemos operar, porque rompimento, a tendência é que ele continue na direção, não que ele reverta. Então isto é um ponto falso. Então no próximo slide eu vou mostrar mais um ponto falso. Os pontos falsos dessa estratégia são só rompimentos. Se você conseguir identificar um rompimento, veja só no slide, ó, uma linha de rompimento criada com um valor anterior lá atrás. O preço ele rompeu. Quando ele rompeu, ele terminou bem abaixo da minha linha vermelha. Ele encostou na linha verde e na amarela, onde seria o nosso ponto de compra. Mas perceba que ele continuou caindo, né? Ele continuou descendo. Ali é um ponto falso. Não devemos abrir operações neste ponto. Legal? Veja agora como instalar este indicador, ok? E também como abrir operações com esta estratégia.